mais uma vez ressaltar a importância desse encontro, agradecer ao professor Claudemir, representando a coordenação, por mais essa iniciativa e tornar esse encontro possível. Desses momentos é que se pode perceber a verdadeira importância e a riqueza do convívio na academia. É nesses momentos que a gente pode realmente exercitar aquilo para o qual viemos a essa instituição, a prática do filosofar. Portanto, na minha programação, eu acredito que 50 minutos deve ser o suficiente para desenvolver o tema que eu me propus a trazer para vocês. Feito isso, a gente vai ter um tempo para partir para aquilo que é mais importante do que a minha própria apresentação, que é a participação de vocês. Questionamentos, perguntas, comentários, enfim. Antes de mais nada, uma outra coisa assim que me deixa um pouco inquieto é essa distância e essa altura em que eu estou colocado aqui, essa formalidade. Aos que me conhecem, eu não sou afeito a nenhuma formalidade. Sou muito próximo, né? Gosto da proximidade. Até porque a filosofia nasceu dessa proximidade. A filosofia não nasceu num ambiente de formalidade. Ela nasce do diálogo, da conversa, né? Do exercício de pensar dando voltas, passeando nas academias, no liceu, enfim. Eu pretendo então que aqui possamos ter um momento de troca de informações, de aprendizado, de energia, e que isso possa ser um momento agradável. Então eu acho que a formalidade às vezes torna um pouco difícil essa aproximação. Então eu gostaria de iniciar identificando aqui as pessoas que não são do curso de filosofia, para que eu possa ver a necessidade de manusear os conceitos filosóficos de uma forma mais próxima daqueles que talvez não tenham o domínio sobre os conceitos. Quem não é do curso de filosofia, poderia se identificar? Ok, sejam bem-vindos. Modernidade, contemporaneidade, promessas não cumpridas e crises. O que é a modernidade? Comecemos então a reavaliar o que foi a modernidade e o que ela é, porque ela está presente nesse momento contemporâneo, nesse momento presente em que vivemos uma sociedade globalizada, tecnificada, massificada. Há muitos aspectos positivos, claro, isso é inegável, mas os aspectos negativos também saltam aos nossos olhos dia após dia, seja pelos meios de comunicação, seja a olhos nus, quando caminhamos pela rua e somos vítimas de todo tipo e sorte de violência. Então a modernidade está presente. Em que sentido ela está presente? Então precisamos compreender o que ela foi. Só que temos um outro problema. O problema não começa na modernidade, porque a história ela é uma unidade. O presente hoje é a soma de todas as experiências vividas no passado. Então, para se compreender a modernidade, a sua importância, a gente precisaria então também remontar um pouco anteriormente à própria época das luzes. Então, claro que se a gente for continuar nesse processo, a gente vai ad infinito. Então eu pretendo apenas relembrar o que significa a Era Medieval, que foi classificada pelos iluministas como Era das Trevas. Por que Era das Trevas? Bem, de uma forma sintética, o que representa as trevas, metaforicamente, a mística, a poesia sempre trabalhou essas duas metáforas contraditórias, escuridão e luz. Luz é liberdade, luz é conhecimento, escuridão é prisão, é ignorância. Então, nesse sentido, o que representa a época medieval para a cultura iluminista é justamente aquela estagnação, aquele atraso, aquele engessamento da razão humana.
através do poder político exercido pela instituição, a Igreja Romana, a racionalidade humana foi escravizada durante quase 1000 anos. Nenhum tipo de exercício racional, fosse ele artístico, científico, filosófico, que contradissesse os dogmas defendidos e impostos pela instituição política, a instituição romana, a Igreja, nesse sentido, era tolhido, reprimido e, no mais, era também, digamos, as formas mais imediatas, era a Santa Inquisição, a maneira como essas pessoas eram justamente inquiridas, julgadas e condenadas. Nesse sentido, qualquer um que proferisse uma verdade, fosse ela de qualquer natureza, filosófica, científica ou mesmo teológica, que contradissesse os dogmas, então nesse sentido era chamado a retratar-se dependendo do seu status, né, social e econômico, ou pessoas comuns automaticamente eram taxadas de hereges, bruxas, etc. Nesse sentido, esses 1000 anos representam a profunda estagnação. A cultura humana ocidental ficou 1000 anos parada no tempo. Poderíamos fazer uma reflexão interessante. Partindo da referência do século VI, como nascimento da filosofia, ou seja, a cultura grega já tinha atingido seu esplendor de refinamento, de produção cultural, nós temos aí aproximadamente 2000 anos. Anteriormente à cultura grega, nós tivemos o Império Minoano, a civilização cretense, que se estabeleceu naquela região por aproximadamente 4000 anos antes de Cristo. Então, somando 4000 anos mais 2000 anos, nós temos aí em média 6 a 7000 anos. Desses 7000 anos, do século XVII para cá, nós podemos contar uma média de 3 séculos, 300 anos. Vejam a velocidade e a rapidez com que o mundo se transformou em apenas 300 anos. Por que isso não ocorreu num período tão extenso anteriormente a essa fase? Os gregos representaram para o mundo antigo aquilo que o iluminismo representou pós-Era das Trevas. Os gregos trouxeram um desenvolvimento cultural acelerado. Em 6000 anos, aquela região viveu dominada por uma forma econômica cultural monárquica. Depois surge o mundo grego e, numa curta, digamos, duração de um império cultural, promoveram todo o avanço de uma cultura da qual nós somos herdeiros, né? Teatro, música, medicina, ciência, história, política, Olimpíadas. Então toda essa riqueza representou naquela época um grande avanço cultural. Mas, por incrível que pareça, logo em seguida houve mais um longo período de estagnação. 1000 anos atrasados, parados no tempo. Então, quando o iluminismo, a partir do século XVII, começa a se configurar, isso significa que um processo lento e histórico de desenvolvimento da cultura. Não há uma ruptura instantânea, estanque. Isso, para ser compreendido de forma mais concreta, eu acho que a ilustração do método de Marx seria muito mais eficiente. Mostrar que a produção material da vida, a produção econômica, é que determina o maior ou menor aceleramento da cultura de acordo com os interesses que estão no palco dessa luta de classes. Então, o iluminismo ele vai representar uma ruptura no plano político-econômico com o sistema feudal, com as monarquias. Justamente porque um determinado segmento econômico se viu impelido
transformar aquela realidade. Os pequenos donos de terra, enfim, eles promovem essa transição, mas essa transição, ela vinha acontecendo lentamente. Enfim, essa ruptura econômica e política, ela traz consequências imediatas, que é a questão justamente da libertação dos domínios da instituição política, a Igreja.